Olá a todos, espero que estejam preparadinhos para um balanço mensal que de certeza absoluta vai ficar muito grande, muito extenso, porque em abril leu-se bastante cá em casa e assim sendo, tendo em conta aquilo que costumam ser os meus balanços mensais, este de certezinha absoluta que vai ficar obeso porque no total cá em casa foram concluídas durante o mês de abril 14 leituras, sim, ouviram bem, 8 da minha parte, 5 da parte do meu marido e sim, pasmem-se, a criança conseguiu concluir a leitura que andava a arrastar desde 2024. Por isso, foram 14 as leituras que foram concluídas cá em casa durante o mês de abril, é delas de que eu vou falar, como é normal. Começo por dizer que eu li maioritariamente livros físicos, quase todos da minha estante. Não cumpri a minha TBR na íntegra, intrometeram-se algumas leituras que não faziam parte dos meus planos iniciais, mas no geral tive boas e muito boas leituras, não tive nenhuma leitura que chegasse à pontuação máxima, mas não me posso queixar daquilo que foram as minhas 8 leituras durante o mês de abril. Já o maridinho leu maioritariamente no Kobo e a criança concluiu a leitura, como eu disse, que andava a arrastar-se desde 2024 e que foi uma leitura feita em papel, ou seja, em formato físico. Começando por aquilo que foram as minhas leituras, para além dessas 8, eu ainda consegui arrancar uma nona leitura, que já sabia à partida que não iria terminar ainda no mês de abril. Já sabem qual é, se sabem e se viram os meus planos de leitura para maio. Falo-vos de autobiografia do Bono, este Surrender 40 canções, uma história. Arranquei-a ainda estando em abril, como eu já disse, no dia 18. Estou mais ou menos a meio, não tenho lido muito agora em maio, grande parte desta metade da obra foi lida ainda em abril. Não sei se vou concluí-la em maio, mas pronto, está a ser uma leitura maravilhosa, que eu suspeito que chegará a esse tão almejado 10 em 10, mas que está a ser feita com calma porque estou a intercalá-la com outras leituras. Também em abril não consegui concluir uma leitura, aliás, mal passei das páginas iniciais da mesma. E estou a dizer-vos isto com bastante frustração, porque esta obra que eu não concluí e da qual só li pai que é 6 ou 7 páginas, faz parte dos meus planos anuais, ou seja, dessas 12 obras que eu retiro das estantes para ler ao longo de um ano, no caso ao longo de 2025. Tinha alguma curiosidade em relação a esta obra, poderia já ter-me dado conta, tendo em conta os meus gostos e aquilo que eu leio mais frequentemente, que iria ser uma obra desafiante. Porque estou a falar-vos de Passagem para a Índia, de E.M. Forster, que não me batam quem está aí desse lado e que já leu a obra e que a adorou, mas eu não consegui, como já disse, passar das páginas iniciais. Muito por culpa daquilo que são os meus gostos, ou seja, aquilo que são leituras que se passam no continente asiático, nunca foram até o dia de hoje aquelas que mais me apelam, a não ser que sejam obras que sejam de não ficção ou então baseadas em factos verídicos. Dificilmente o que vem da Ásia me atrai. E eu, burrinha, podia ter percebido logo pelo título que isto iria ser no mínimo desafiante. Pronto, mas também é verdade que aquilo que eu retiro das estantes para ler desses planos anuais são quase sempre obras desafiantes. Esta não me agarrou de maneira nenhuma nas páginas iniciais. Talvez, se eu tivesse continuado, me agarrasse, mas eu não estava mesmo com a disposição de continuar a ler a obra depois dessas páginas iniciais. Fiquei logo, sabem, assim como aquele balão que se esvazia, e fiquei logo, se isto vai continuar assim, de certeza absoluta que vai ser uma grande desilusão. E assim sendo, parei a leitura, pula na estante. Acho que não é uma desistência definitiva,
mas também não tenho vontade nenhuma de voltar a ela, entendem? Agora em maio e em junho dificilmente voltarei a ela, quiçá durante as férias, que é quando eu estou com a cabeça um bocadinho mais fresca e mais livre de trabalho e responsabilidades. Pode ser que eu lhe pegue, vai ficar aí, não sei se, lá está, é uma desistência definitiva, se alguém já a leu e me queira dizer que as coisas melhoram depois das páginas iniciais, ou se é muito mais do mesmo e muito mais daquilo que era a Índia na época e que já não me apelava e continua a não me apelar agora na atualidade, não sei. Se me quiserem dar um ânimozinho, façam-no. Neste momento foi uma pausa, não sei se definitiva ou não, oxalá que não, mas não tenho vontade, sou sincera, não tenho vontadinha nenhuma de regressar a esta obra. Falando-vos agora assim daquilo que eu consegui concluir ao longo de abril, dessas 8 leituras que eu consegui concluir, arranquei o mês com uma obra que eu tinha trazido da Biblioteca da Terrinha, que fazia parte dos meus planos para ler em abril. Falo-vos da obra, e aqui sim, e aqui não só, em alguns momentos, porque já estamos a mais de meio de maio e eu há coisas que já não me recordo muito bem, mas essa tal que, digamos assim, arrancou o mês de abril e que veio da Biblioteca da Terrinha, chama-se Deste Silêncio em Mim, deixe-vos ficar aí a capa, é de um autor português. Eu li vários autores portugueses ao longo do mês de abril e isso é sempre uma mais-valia. De Rui Conceição Silva, como eu estava a dizer, e com esta capa fantástica da Visgarolho, trouxe esta obra da Biblioteca da Terrinha porque ela estava lá no átrio e chamou-me a atenção a sua sinopse. Sinopse essa que me fez pensar que a obra seria uma saga familiar, e é-o verdadeiramente. Leva-nos a um Portugal muito rural, dos anos 60, e vai-nos acompanhar o protagonista, porque é uma obra de crescimento. Nós vamos acompanhar o crescimento do protagonista desde que ele é criança, desde que ele, por exemplo, começa a frequentar a escola primária, e vamos acompanhar a perspectiva dele, da vida dele, mas também da família dele, do local onde nasceu, desse local muito rural, com pouco ou nada de desenvolvimento, de uma casa que está no meio de ninhuros lá na serra, de uma família que vive não no limiar da pobreza, não é que seja uma família que não tenha nunca o que comer, mas é uma família muito remediada, que vive daquilo que a terra lhe dá, que vive daquilo que a pastorícia lhe dá, e são bastantes, por isso nem sempre há comida suficiente. É um avô, é um pai e uma mãe, e são 4 filhos. Desses 4 filhos temos o protagonista, que é o Rodrigo, e é sempre através da perspectiva dele que nós vamos acompanhando esta família que, para além de toda uma pouca sorte de não ter rendimentos suficientes, vê a sua vida abalada com a guerra do ultramar, vê a sua vida abalada com outras situações pouco abonatórias. É uma família onde impera a tristeza, onde impera o remediado, onde impera a falta de sonhos, onde impera uma rotina que nunca traz muita alegria à vida destas pessoas, exceto à vida do avô. E o avô, para mim, é a personagem mais bonita e aquela que mais me marcou e mais ficou comigo desta obra portuguesa, deste Silêncio em Mim. É uma personagem inesquecível, e os laços que ele cria com o Rodrigo são mesmo muito bonitos, e é a parte que mais me agradou de toda a obra. Eu gostei muito da leitura, porque tem uma contextualização histórica que nós vamos percebendo, tem todo este lado social de um Portugal muito rural, analfabeto e pobre, e tem um crescimento de uma personagem, deste Rodrigo, que vai fazendo algumas escolhas com as quais não concordamos muito, vai se arrependendo dessas mesmas escolhas, vai mostrando assim às vezes um lado um bocadinho cobarde,
Mas lá está, é uma criança que teve que crescer à força, que teve que trilhar o seu caminho e deixar muita coisa para trás que ele não gostaria de ter deixado. É uma obra que se lê bastante bem, apesar do estilo. O estilo do autor é muito bonito, muito poético, trabalhado, com um lado muito intimista, que a mim me agarrou e que a mim me agradou muito, mas que às tantas começou a tornar-se um bocadinho repetitivo. E foi essa razão que fez com que eu não lhe desse mais do que um 8 em 10. Gostei muito da personagem do avô, gostei muito desse estilo, mas em alguns momentos cansei-me desse mesmo estilo e daquilo que ele trazia à baila de repetitivo. Foi uma leitura muito interessante, arranquei bastante bem o mês de Abril, dei-lhe um 8 em 10 e recomendo, porque é um autor português, é um autor que se deve conhecer, e é um autor que tem mais obras, que eu só depois me dei conta disso, e que tem um estilo que é muito bonito, não é um estilo fluido, não é um estilo escorreito, não é um estilo simples, é um estilo trabalhado que nos dá muitas, como é que eu ia dizer, muitas frases e muitas passagens lindíssimas, mas que nesta obra abusou desse mesmo estilo e por isso mesmo eu só consegui dar-lhe um 8 em 10. A segunda obra de que eu vos quero falar é uma obra de não ficção, é uma biografia de uma mulher que eu conheci há uns 2 ou 3 anos atrás, não me lembro exatamente quando, através de uma série que passou na RTP1, e uma mulher que já na série me marcou imenso, me fez querer saber mais dela, e por isso mesmo, na altura, eu comprei a biografia que Manuela Gonzaga escreveu sobre esta Maria Adelaide Coelho da Cunha, este doida não e não. Esta mulher que nos inícios do século era casada, tinha um filho já adulto, era uma mulher da sociedade, uma mulher que vem de uma família muito abastada, aliás ela era, como é que eu ia dizer, a herdeira do Diário de Notícias, era uma mulher que tinha uma vida desafogadíssima, que parecia estar maravilhosamente bem na posição que ocupava na sociedade, mas que de um momento para o outro, porque se apaixona de uma forma proibida, decide deixar tudo para trás, não quer levar nada com ela, quer apenas viver essa história de amor. Mas tendo em conta a sociedade, tendo em conta a época em que vivia, tendo em conta um marido que não ficou de maneira nenhuma satisfeito com o facto de ter sido deixado para trás, toda a vida dela, a partir do momento em que sai de casa, vai ser um pleno martírio. Ela vai ser perseguida, ela vai ser encontrada, ela vai ser encarcerada no manicômio do Conde Ferreira, aqui no Porto. Ela vai ser apelidada de louca, ela vai ser inclusivamente dita e dada como louca por gente muito ilustre como Egas Muniz, e esta mulher nunca deitou os braços, deitou os braços, não é deitou, nunca se vergou perante isso tudo. Ela sempre quis lutar pela sua independência, por conseguir viver essa história de amor e por demonstrar que nunca esteve doida. E então nós, ao longo desta biografia, vamos acompanhar toda esta jornada de uma mulher que é daquelas que verdadeiramente nós nunca esqueceremos, porque é uma mulher de garra. Não há poucas mulheres que eu tenha conhecido, mulheres reais que viveram, não é? Que foram reais, como esta Maria Adelaide. Esta Maria Adelaide, no seu 1,50 m, demonstrou verdadeiramente aquilo que é uma mulher que nunca baixa os braços, era isso que eu queria dizer, que nunca baixa os braços, que nunca baixou os braços, que sempre quis dar a conhecer que sim, que todos estavam errados, que ela não era louca, apenas queria viver aquela história de amor, não queria mais nada, queria que a deixassem em paz e que pudesse viver de uma forma muito remediada essa mesma história de amor. E é uma obra que se lê muitíssimo bem, é uma biografia, é certo, mas quase parece um romance, como disse a Rita, sim, porque eu li esta obra na companhia da Rita, do Cantinho Literário da Rita, e ambas ficámos de queixo
de queixo caído face a esta mulher e a tudo aquilo que nós ficamos a saber sobre ela e sobre essa luta que ela teve que levar avante contra tudo e todos e contra gente muito, muito, muito influente, como por exemplo Egas Muniz e toda uma panóplia de médicos que se pôs ao lado do seu marido e que a apelidaram e a trataram como se ela fosse uma louca. É uma obra maravilhosa, eu dei-lhe um 9 em 10, não lhe dei a pontuação máxima porque, tal como aconteceu, embora de uma forma inferior, tal como aconteceu com a biografia que eu li de Manuela Gonzaga sobre o António de Variações, senti que havia aqui coisas que se repetiam e que eu, na minha perspectiva, não deveriam repetir-se. É certo que na biografia de António Variações essas repetições acontecem mais frequentemente, aqui nem tanto, mas mesmo assim essas ditas repetições mancharam assim ligeiramente, muito ao de leve, a minha leitura desta Doida Não e Não, que eu recomendo vivamente. Vale mesmo a pena conhecer esta Maria Adelaide e toda a sua história, toda a sua jornada e acreditem, não se arrependerão se lhe derem uma oportunidade. 9 em 10 e obrigada Ritinha por te ter juntado a mim e por termos feito esta leitura em conjunto. A terceira obra que eu li ao longo de abril, não a li só em abril, aliás comecei a lê-la no dia 1 de janeiro e só terminei em abril, deixem-me abrir isto porque o sol já se está a pôr, terminei-a só em abril e falo-vos do 5º volume das obras completas de Maria Judite Carvalho. Adoro esta Juditezinha, tenho as obras todas, só me falta o volume 6. E este volume 5 acompanhou-me ao longo de 4 meses, mais do que 4 meses, janeiro, fevereiro e março, quase 4 meses, porque eu fui lendo-a muito devagarinho, sobretudo porque a primeira coletânea é de crónicas e ler uma crónica atrás da outra, sempre assim, sem intervalo, cansa-me, acho que também não lhe faço jus. E sendo assim, levei todo esse tempo para ler este volume, que tem uma coletânea de crónicas, como eu vos disse, uma coletânea de contos, uma de poesia e uma peça de teatro. No geral, gostei mesmo muito. A coletânea de poesia pouco ou nada me disse, porque eu não sou mesmo leitora de poesia, mas gostei imenso de várias crónicas, sobretudo aquelas que estão, deixem-me ver aqui, que estão na parte intitulada A Espera. Gostei muito dos contos. Há um que se chama A Alta, e que para mim é a melhor coisa que está aqui dentro. E gostei imenso da peça de teatro, que me levou, mais uma vez, a encontrar as características da escrita de Maria Judite Carvalho, essa escrita melancólica, com muito desalento, com personagens cinzentas, pouco crentes do bom que a vida lhes pode dar. Foi uma leitura que valeu muitíssimo a pena, não é o meu volume favorito de Maria Judite Carvalho, mas gostei muito e dei-lhe um 8 em 10. A seguir, li uma obra por causa de uma obra que eu tinha lido em março. Falo-vos de Boas Esposas, de Louisa May Alcott. Em março li o Mulherzinhas e dei-me conta, quando terminei a obra, que a história da família March, que eu conhecia dos filmes, não é, das adaptações a filme, não estava completa em a obra Mulherzinhas e que por isso mesmo teria que continuar a ler a história da família March na sua sequela, que é este Boas Esposas. É uma obra que, tal como a anterior, nos leva a acompanhar a rotina da família March, mais propriamente das 4 irmãs, não é? Da Meg, da Jo, da Amy e da Beth. Vamos continuar a acompanhar a sua rotina, a sua vida familiar. Agora todas elas já estão mais crescidas, a Meg inclusive vai casar e vamos acompanhar então, tal como aconteceu no Mulherzinhas, toda essa rotina ligeiramente diferente, porque todas elas já têm planos para concretizar, planos mais pessoais, planos mais profissionais e que as levam a sair quase todas de casa.
Foi uma leitura, mais uma vez, muito, muito aconchegante, muito de conforto, de reconfortar o coração. Gosto imenso da família March, gosto muito destas raparigas, destas jovens mulheres. E esta obra que eu fui lendo com a Leonor não defraudou de maneira nenhuma. Voltei a dar-lhe, tal como tinha dado a Mulherzinhas, um 9 em 10. Gostei mesmo muito. O tom moralista não me incomodou quase nunca. A única coisa que eu acho, e sem dar spoilers, é que há uma tragédia que se abate na família March e que eu acho que não teve o desenvolvimento, ou melhor, nós não conseguimos perceber através da obra o quanto essa tragédia deveria ter afetado toda a gente da família March. É assim muito ao de leve tudo aquilo que nós percebemos do sofrimento da família March face a essa tragédia, e eu gostaria de ter visto esse sofrimento mais desenvolvido. É só por isso. Mas foi uma leitura de muito conforto e que me agradou muito e que por isso mesmo ao qual eu dei o 9 em 10. Falta-me falar de 3 leituras. De 4, porque houve uma que eu li no Kobo e que não está aqui, eu já me estava a esquecer dela. Vou continuar com essa. Depois de eu ter lido tudo isto, apeteceu-me cuscar o Kobo em busca de uma obra levezinha, de uma obra que eu achava que ia ser levezinha e que me iria trazer, como é que eu ia dizer, que me iria trazer assim aquela leitura clichê, levezinha, mais divertida, com historinhazinha de amor e tudo isso. E então fui ao Kobo e lembrei-me de uma que eu tinha por lá, que se chama Daqui a 5 anos, creio eu, sim, de uma autora que se chama Rebecca Searle, não sei, deixe-vos ficar aí a capa. E, como eu vos disse, fui em busca de algo levezinho. Não é que eu tenha encontrado uma obra muito levezinha. Tem alguns clichês, tem ali um elemento fantástico que não mexeu muito comigo. A obra leva-nos a Nova Iorque, mais propriamente a 2020, e vamos conhecer a nossa protagonista, que se chama Dani, e que parece que tem tudo para ser uma jovem mulher feliz. Conseguiu ser contratada pelo escritório de advogados que ela tanto queria. Está noiva do namorado com quem até já vive e com quem se entende muito bem, ou seja, ela parece ter tudo para continuar a sentir-se bem, plenamente feliz e realizada. Mas há um dia em que tem um sonho muito estranho que a leva a ver como poderá ser a sua vida daqui a 5 anos. Sonho esse que a deixa muito transtornada, mas que ela tenta esquecer, até que um dia algo desse sonho lhe entra pela vida dentro. E a partir daí, tudo aquilo que eram as suas certezas, daquilo que seria o que ela necessitaria para ser feliz e para se sentir realizada, tudo isso vai tremer. Todas essas bases vão tremer e nós vamos acompanhar estas questões, estas incertezas que vão assolar a Dani e que a vão deixar muito indecisa e ciente de que, afinal, aquilo que seria à partida ou que a iria deixar realizada poderá não ser verdadeiramente o que ela tem. Para além disso, vamos acompanhar uma amizade muitíssimo bonita que ela tem com a sua melhor amiga. Vamos acompanhar situações difíceis de sentir e de ver, que eu não estava à espera de encontrar nesta obra. E vamos sofrer, vamos chorar, vamos rir, temos um bocadinho de tudo daquilo que pode ser o dia-a-dia de alguém, jovem ou não jovem, e que tenha uma base familiar e de amizade muito fortes. É uma obra que se lê muito bem, gostei bastante de a ler, apenas achei, para aquilo que eu queria, que era uma levezinha, com historinha de amor, com clichês, previsívelzinha, que esta obra não me deu.
mas aí a culpa é minha. E além disso, o final eu queria-o mais rematado, mais fechado, e é muito em aberto e bastante abstrato, e não me deu aquilo que eu queria que me desse, pronto. E por essa razão, eu apenas dei à obra um 8 em 10. Foi uma obra bonita, foi uma obra que me fez rir, sorrir, que me fez chorar, mas não me deu aquela coisa clichê e previsível que eu queria. E por isso só lhe dei um 8 em 10. Também não fazia parte dos meus planos a obra da qual vos vou falar a seguir, que estava na minha estante já desde 2023, não é? Desde maio de 2023, tinha-me sido oferecida pela minha Paulinha, e falo-vos de As Nossas Almas na Noite, de Kent Haruf. Com este nome nunca pensei que o homem fosse dos Estados Unidos, mas sim, é um autor que escreveu esta obra pouco tempo antes de falecer. E é uma obra que é uma homenagem a todo aquele e aquela pessoas que já estão no que se chama genericamente a terceira idade e que estão sozinhos. Nós temos aqui dois protagonistas, a Addie e o Lewis, que já estão na terceira idade, vivem perto um do outro, são os dois viúvos, têm uma rotina muito estabelecida, tanto um como o outro, mas um dia qualquer a Addie decide bater à porta do Lewis e faz-lhe uma proposta muito sui generis. Ele fica espantado, mas por muito que a proposta seja sui generis, ele decide aceitá-la. E a partir daí vão os dois criar, como é que eu ia dizer, laços que até aquele momento não existiam. Por causa dessa proposta sui generis, vão pôr em causa tudo aquilo que se espera de gente com já 70 anos, 60 e muitos e 70, vão contra tudo aquilo que a sociedade acha que tem que ser o comportamento de gente já com uma certa idade, e vão criar uma belíssima história de amizade e mais. Vão partilhar muita coisa, vão partilhar o que foi o passado de um e do outro, vão partilhar o dia a dia, vão partilhar emoções, vão partilhar segredos, vão partilhar também uma temporada em que alguém da família da Addie vem passar uns dias com ela e também acaba por passar com o Lewis. É uma história muito bonita, acreditem que é uma história muito bonita, é uma história que nos mostra que por muito que nós já estejamos entredotes na idade, nunca devemos pôr de lado a vontade de ser feliz, mesmo que isso escandalize, e mais uma vez tenho que fazer isto por causa do sol, mesmo que isso escandalize as nossas famílias, mesmo que isso escandalize os nossos vizinhos, mesmo que isso vá contra tudo aquilo que as pessoas acham que os velhotes não podem fazer de maneira nenhuma, é muito bonito acompanhar esta jornada destes dois depois do Lewis ter aceitado a proposta da Addie. E eu conhecia já a história dos dois, porque já tinha visto na Netflix o filme que é baseado nesta obra e que é protagonizado pela Jane Fonda, creio eu, e pelo Robert Redford, se não estou enganada, e já na altura tinha gostado imenso. É certo que ao entrar nesta obra muito pouca coisa foi novidade, porque eu ainda me lembrava bem do filme, mas mesmo assim foi uma experiência muito bonita, com um final agridoce, difícil de engolir, mas muito verosímil, com um estilo que é muito simples do autor, até demasiado simples para o meu gosto, muito escorreito, que não está aqui com meias coisas, com frases curtas, muito simples, mas que chega a nós e que nos transmite esta mensagem muito bonita e que eu também estou aqui a transmitir e a fazer com que vocês, se ainda não leram esta obra, que pensem nela, porque é uma história muito bonita, toca-nos e merece muito ser conhecida. Dei-lhe um 8 em 10, creio eu, deixem-me confirmar, sim, o abril foi o mês do 8 em 10, dei-lhe um 8 em 10 e gostei mesmo muito. E agora vou fazer uma pausazinha e já vos falo das minhas
Estou de volta para falar-vos das minhas duas últimas leituras de Abril e das leituras dos meus homens. Continuando com as minhas, vou falar-vos daquela que fazia parte dos meus planos iniciais de Abril, mas daquela que eu sabia que queria ler da noite do 24 de Abril para o dia 25, ou seja, era uma obra que eu já sabia que queria ler nessas datas para fazer-lhe jus e para assim também voltar a celebrar a liberdade, a democracia e o nosso 25 de Abril e os 51 anos que celebramos em Abril, desta data tão importante para nós enquanto portugueses e enquanto gerações como eu que sempre viveram na liberdade e na democracia. Falo-vos de A Noite, do meu mestre José Saramago. Li esta obra, como eu vos disse, na noite do 24 de Abril e um bocadinho no dia 25. Eu bem queria lê-la toda na noite 24, mas o sono não deixou. Lia na companhia da Leonor e depois falámos um bocadinho sobre esta obra. Esta obra que é do meu mestre e que é do género dramático e que até há pouquinho tempo eu não fazia muita questão de ler, porque eu e o género dramático não somos de maneira nenhuma amigos. Nunca gostei muito do género dramático, acho que lhe falta intensidade, acho que lhe falta profundidade, falta as didascálias e todo o diálogo muitas vezes não me dá toda essa profundidade que eu quero das personagens. E aqui acaba por se passar um bocadinho isso, pronto. Estamos a falar de uma obra que, como o título indica, aborda a noite do 24 de Abril e o estalar da Revolução dos Cravos. Vamos a uma redação de um jornal que é pró-regime, que é pró-ditadura, mas que dentro do seu staff tem, obviamente, funcionários, jornalistas que estão mortinhos para que o regime caia e para que pudessem viver em liberdade e em democracia. Vamos acompanhar estes dois lados, vamos perceber muito bem através das personagens que estão aqui, através destes jornalistas e funcionários desta redação, como era a sociedade da altura, ou seja, como ela estava dividida, por um lado aqueles que eram a favor do regime e por outro lado aqueles que eram contra e que estavam desejosos que esse mesmo regime caísse. Vamos perceber isso muito bem, temos aqui um microcosmos daquilo que era a sociedade então. Temos um jornal, como eu vos disse, que era pró-regime e percebemos perfeitamente todos os meandros de tudo aquilo que se fazia na redação das notícias, das reportagens, da censura e daquilo que a censura cortava e daquilo que eles cortavam sem problema nenhum, nomeadamente quem eram os verdadeiros responsáveis do jornal. Temos tudo isso e temos o estalar da Revolução que nos aparece primeiro através do rádio que é constantemente mandado que se desligue por parte do chefe da redação, e temos toda uma ânsia, todo um sonho daqueles que querem mesmo que esta revolução seja uma realidade, como o Torres, que é uma personagem verdadeiramente inesquecível. Foi uma leitura que eu fiz rapidamente, porque é uma obra do género dramático, lê-se muito rapidamente, ainda por cima é pequenina, e foi uma obra que eu gostei mesmo muito. Não posso dizer que tenha sido a melhor obra que eu li de José Saramago, não é, sobretudo porque é do género dramático. Dei-lhe um 8 em 10, por essa razão que eu à partida já sabia que iria fazer com que a leitura não fosse, quiçá, a mais esplendorosa de todas para mim, de José Saramago, mas foi uma obra muito, muito, muito boa de se ler e que mais uma vez me deu ferramentas para entender aquela época, nomeadamente aquela noite. Valeu muitíssimo a pena, li a obra na companhia da Leonor, discutimos-la muitíssimo bem. Um beijinho, Leonor, e tanto eu como ela recomendamos vivamente esta noite para quem ainda não leu, e é uma maneira muito fácil de entrar, por exemplo,
na obra de José Saramago. Podem fazê-lo perfeitamente através desta obra, porque é muito acessível e é uma belíssima porta de entrada naquilo que são as obras de José Saramago. A última obra que eu li em abril não fazia parte dos planos. Meu Deus do céu, deixem-me fazer isto assim. Não fazia parte dos planos, mas como ainda tinha algum tempinho, no finalzinho de abril, decidi retirá-la das estantes, porque ela já lá estava à minha espera há bastante tempo. Eu acho que já estava à minha espera para aí desde o Natal de 2022. Sabia à partida que ia ser uma obra difícil, porque é uma obra, e aqui está ela, é uma obra que nos leva ao palco, a um palco de guerra que ainda continua ativo, infelizmente. Falo-vos da guerra na Ucrânia, e leva-nos a esse palco para 2017, creio eu, sim, para 2017, e para uma pequena aldeia que fica na intitulada Zona Cinzenta, que nem é russa nem é ucraniana, entendem? Uma zona cinzenta que estava ali no meio do conflito, e vamos a uma pequena aldeia onde apenas vivem 2 homens. O nosso protagonista, que é o Sergei, acho que estou a dizer bem, não sei, e o seu vizinho. São 2 homens que vivem naquela aldeia, a aldeia é essa que não tem eletricidade, que não tem, como é que eu ia dizer, as condições básicas para se viver, onde de vez em quando acontece um ou outro tiroteio. Pronto, uma zona na qual não é nada fácil viver e onde apenas subsistem esses 2 homens. E esses 2 homens que não se dão muito bem, que se conhecem desde crianças, mas que têm uma relação assim plena recheadinha de animosidade. E vamos acompanhar o dia-a-dia deles nessa pequena aldeia, muito, acompanhando sobretudo o Sergei e aquilo que ele tenta levar a cabo como sendo uma rotina normal. Vamos conhecer o Sergei ainda no inverno, vamos perceber o quanto ele tenta poupar no carvão, porque não sabe até quando é que vai precisar dele e não tem, e nem sabe quando é que poderá ter mais algum carregamento de carvão a chegar à aldeia. E vamos perceber que a grande preocupação deste homem, para além da sua própria sobrevivência, são as suas abelhas, são as suas colmeias. O que fazer com elas quando chegar a primavera? Continuar naquela aldeia ou levar as colmeias para uma zona dita mais segura, onde possa libertar as abelhas para que elas possam colher o pólen e assim fabricar o mel. Isto é basicamente aquilo que eu vos posso dizer da sinopse. Para além disso, posso dizer-vos também que esta obra tem um prólogo maravilhoso, que eu vos digo que não quero ser muito injusta, mas é uma das melhores partes da obra, que nos leva a entender este conflito, como é que ele começou, o que é que ele afetou, e é um prólogo muito bem conseguido e que me ativou toda a vontade de ler esta obra. E ainda bem que fiz esta leitura. Não foi uma leitura excelente, estava à espera de mais. Houve alturas em que ela se tornou um bocadinho maçuda, mas também houve alturas em que me deu a entender o quanto, às vezes, nós pouco precisamos para sobreviver. E li esta obra na altura do apagão, dei-me conta do quanto nós estamos dependentes, por exemplo, da eletricidade, e pus-me na pele do Sergei e percebi que ele conseguia sobreviver sem eletricidade, de uma forma muito primitiva, é certo, mas conseguia sobreviver. Gostei muito dele, da sua dita imparcialidade, de todas as pessoas que ele foi conhecendo nessa viagem que teve que fazer para defender as suas abelhas e as suas colmeias, da sua ingenuidade, muitas vezes essa ingenuidade que nos dói, e
gostei de todo o pano de fundo e de conhecer um bocadinho melhor, se é que isso é possível, daquilo que está por trás deste conflito e daquilo que são as consequências deste conflito para toda a gente, para os pró-ucranianos, para os pró-russos, para os separatistas, para os nacionalistas, para aqueles que estão na Crimeia. Olhem, foi um abrir de olhos que me soube muito bem, mas que ao mesmo tempo, em alguns momentos, se tornou maçudo. E por isso, por todas essas razões, é que, por muito que me custe, eu apenas dei um 7 em 10 a esta obra. Já falei de todas as minhas leituras, isto já está gigantesco, ainda me falta falar das leituras dos meus homens, do meu marido e do meu filho. Como eu vos disse, o meu marido concluiu a leitura de 5 obras, 3 delas eu creio que as leu no Kobo, deixem-me ver, e 2 leu em físico. Ora, começou o mês lendo Escapar para Vivir, de uma autora, é uma obra de não ficção que ele leu em espanhol no Kobo, de Yeonmi Park, deixo-vos ficar aí a capa, de alguém da Coreia do Norte, creio eu, e que nos conta a sua jornada de fuga do país para tentar sobreviver e para ter, penso eu, uma vida mais digna, com tudo aquilo que nós, enquanto seres humanos, precisamos e merecemos. Ele gostou imenso, deu-lhe um 10 em 10. É uma obra que eu também quero muito, muito ler. Ainda não cheguei a ela. Está em espanhol no Kobo gratuitamente, no Kobo Plus. Ele leu e percebeu e por isso ainda me deixou mais curiosa para conhecer a história desta sobrevivente, desta mulher que deixou para trás a Coreia do Norte para tentar ter uma vida mais digna. Depois, também no Kobo, leu O Ladrão de Cadernos, de Gianni Sola. Deixo-vos ficar aí a capa. Não faço a mínima ideia de que é que trata, peço desculpa. E ele leu também no Kobo e adorou e deu-lhe um 10 em 10. Falando-vos agora das 2 obras que ele leu físicas, são 2 obras que vocês ainda não conhecem, porque são grandes novidades aqui na estante, né? Uma delas chegou no Dia do Pai e a outra chegou prenda de aniversário para mim, mas assim ligeiramente mais tarde. Falo-vos em primeiro lugar de A Voz das Mulheres, de Miriam Toews, não sei, pronto. Era uma obra que fazia parte da minha wishlist. Eu sei que é uma obra que aborda, creio eu, a escravatura sexual. Quero muito, muito ler. A ele não lhe agarrou e só lhe deu um 8 em 10. Achou a obra muito confusa, segundo o que ele me disse. Não lhe deu as respostas que ele gostaria de ter e assim sendo deu-lhe apenas um 8 em 10, que para o meu marido é uma nota assim fraquinha. Não sei o que é que me vai dizer a mim, hei de lê-la, não sei é quando, ok? Por isso foi a 3ª leitura que o meu marido fez ao longo de abril. A 4ª foi uma prenda que nós lhe demos no Dia do Pai, de uma autora chilena, Nona Fernández, A Quinta Dimensão. Também estava na minha wishlist, mas eu sabia que tinha ingredientes para agarrar o marido. E sim, ingredientes mais do que suficientes, porque esta história que nos leva ao Chile e a uma ditadura e a uma época de plena ditadura de Augusto Pinochet, teve os ingredientes mais do que suficientes para agarrar o meu marido, porque ele deu-lhe a nota máxima. Ele deu-lhe um 10 em 10. Mortinha por ler isto. A última obra que o meu marido leu ao longo de abril foi outra vez no Kobo. Foi também uma novidade. Novidade essa que eu quero muito, muito ler. Falo-vos de Pés de Barro, que foi o último vencedor do Prémio Leia, do autor Nuno Duarte, e que é uma obra que tem uma boa contextualização histórica. Não, é melhor deixar estar assim, porque leva-nos ao século XX, à construção da Ponte 25 de Abril, Ponte Salazar na época,
E ele gostou imenso, não gostou do final, disse-me que o final é um bocadinho fora da caixa, e por essa razão só lhe deu o 9,5 em 10, mas de resto adorou e deixou-me muito, muito curiosa. Para concluir este vídeo que já vai mais do que gigantesco, falo-vos da leitura que o meu filhote conseguiu concluir em abril. Obra de não ficção, ora se não fosse, porque o Dani adora não ficção, falo-vos de A Noite Mais Longa de Todas as Noites, de Helena Pato. Isto são, creio eu, são histórias, penso eu, sim, são histórias associadas a... Não sei, eu estou para aqui a ver, mas não me diz muito bem. Eu acho que são histórias associadas a pessoas que de alguma maneira sofreram com a ditadura de Salazar. Acho eu que tem a ver com isso, mas não vos posso dizer a certeza absoluta. São histórias, são relatos muito curtinhos mesmo, de 2 ou 3 páginas ou assim, e que no final tem também algumas fotografias. Eu acho que não estou enganada, acho que vi por aqui fotografias, sim, pronto, estão a ver a própria Helena Pato, que foi também ela uma prisioneira, pronto, e tem muita coisa por aqui de gente que de uma forma ou de outra esteve associada à resistência e a tudo aquilo que foram os acontecimentos que culminaram no dia 25 de abril de 1974. E ele adorou e deu-lhe um 10 em 10, e é óbvio que é uma obra que eu também quero ler. O meu marido leu-a o ano passado e deu-lhe um 9,5 em 10. O filho deu-lhe um 10 em 10, só falto eu ler e quero mesmo muito, muito fazê-lo para conhecer quem era e quem foi Helena Pato e tudo aquilo que está nesta obra composta por ela. Pronto, já estão quase 50 minutos, vocês desculpem, mas foram mesmo muitas leituras feitas cá em casa durante o mês de abril e eu gosto muito de vos dar um bocadinho de todas elas. Claro que das dos meus homens dou sempre muito menos, mas espero que vocês tenham sobrevivido a isto, que tenham chegado ao final desta longa-metragem associada ao balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de abril. Contem-me tudo, se gostaram daquilo que eu vos contei, se há alguma obra que vocês já leram e que concordam ou não com aquilo que eu fui dizendo sobre a mesma, o que é que vocês foram lendo ao longo do mês de abril, se há alguma leitura que vocês fizeram e que me queiram recomendar. Vocês nunca me contam essas coisas e eu quero mesmo que vocês me recomendem obras. Digam-me coisas, digam-me obras que vocês leram, por exemplo, ao longo do mês de abril e que acham que eu iria gostar. Sejam elas mais levezinhas, sejam elas mais densas. Contem, partilhem também comigo, porque eu estou sempre à espera das vossas recomendações, como eu acho que vocês estão à espera das minhas, ok? Um beijinho muito, muito grande. Vemo-nos num próximo vídeo, que eu espero que não seja tão longo como este. E boas leituras, continuem a ler muito agora em maio, continuem a ler em espanhol porque já muita gente o fez e muita gente o está a fazer e eu os agradezco mucho, os dou muchísimas gracias e um beijinho muito, muito grande e vemos então num próximo vídeo. Tchau! E obrigada por terem visto até ao fim. Ai, senhor, nem sei se eu tinha paciência para me ouvir durante tanto tempo. Beijinho!